Boa noite a todos. Bem-vindo a esse encontro, né, onde que estamos firmemente ligados pelo Espírito. É interessante isso, porque esse encontro ele se torna muito mais espiritual, porque são as nossas mentes, os nossos corações que se juntam e faz com isso nos tornamos mais fortes, mais agregados, né? E hoje a gente, ou vamos comentar aqui, a questão de bênçãos, né? O que seriam as bênçãos? Mas antes disso, vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ajude e que possamos aqui, de coração, transmitir o melhor que podemos, levar um pouco de conhecimento, de alegria aos corações também sofridos, principalmente daqueles que nos assistem no mundo espiritual, em busca de um consolo, de uma alegria, fortificando assim os seus pensamentos, as suas condutas, para quem sabe logo logo sintam-se fortalecidos através do amor e das bênçãos de Jesus. Obrigado, mestre, esteja conosco, que assim seja. Bom, gente, há muito tempo, né, eu sempre gostei, não é nenhuma frase, são duas palavras que Paulo usou, né? Ele usou numa carta, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. E no item 18, no versículo 18, ele disse uma pequena frase: em tudo dai graças. Por que em tudo dai graças? O que será que ele quis dizer com isso? Porque tudo o que nos chega, independentemente daquilo que nós pensamos de ser bom ou de ser ruim, vem de Deus. Nada vai nos acontecer sem a vontade de Deus. Deus impera a todos nós. Então vamos entender o que é Deus. No livro dos Espíritos, no, na questão número 13, Kardec comenta o seguinte: é o último item de um comentário que ele faz. É soberanamente justo e bom. A sabedoria como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, Deus está presente em tudo em nossas vidas, desde as mais pequeninas coisas até nas maiores coisas. Então, Deus é uma presença constante em nossas vidas. Então, a princípio, começando com a sabedoria do conhecimento de Deus, então isso, teoricamente, nos proporcionaria uma confiança e uma tranquilidade maior em nossas vidas. Por quê? Porque Deus está sempre presente. É como uma criança tenra na idade, ele vendo a presença do pai, da mãe ou dos dois juntos, ele se sente mais fortalecido. Ele se sente, sabe, protegido pela família. Mas se ele se está sozinho, ele se sente perdido. É interessante isso. Essas mesmas reações que nós temos de criança,
nós, como espíritos aqui encarnados, também temos essa reação em relação a Deus. Então nós nos sentimos fortes, sabendo que Deus está do nosso lado. E quanto às bênçãos, né? Que seriam essas bênçãos? Eu acho não, com certeza, a maior bênção que nós recebemos foi quando Deus nos criou. Quando Deus cria um espírito, desde a sua tenra idade, lá atrás, no mineral, no vegetal, no animal, vamos nos desenvolvendo para um dia sermos espíritos adultos, evoluídos, tendendo à perfeição. Essa é a vontade de Deus. Isso que Deus quer que nós sejamos, espíritos felizes, para que possamos, a exemplo de Jesus, fazer mais espíritos ainda felizes. Jesus aqui é o nosso governador, nosso irmão maior, ele é a nossa razão também. Eu acho que ele deve estar muito feliz por todos nós. Todos nós já passamos por uma fase escolar onde que a professora pede para levarmos para a escola feijãozinhos, um copo e algodãozinho. Coloca-se o feijão dentro do copo e todos os dias nós vamos colocando um pouquinho de água. Aos poucos, esse feijão vai brotando e ali nasce um caule, um pezinho de feijão. Eu lembro quando criança, fazendo essa experiência, a alegria que eu fiquei quando eu vi o feijão brotando, né? A árvorezinha ali já crescendo dentro do copo. E com Deus deve ser a mesma coisa. A alegria de ver as suas criações crescendo, evoluindo e assim por diante. Então eu penso que jamais Deus vai querer fazer alguma coisa que de ruim, um castigo, uma intolerância, porque se ele faz isso, ele vai contra os seus princípios de Deus. Então tudo o que ele manda para nós são bênçãos. São maneiras para que possamos aprender as coisas divinas, as leis divinas, para podermos melhorar a cada dia. Para nós, quanto mais materialistas somos, as coisas que nos acontecem que não são tão agradáveis, achamos que é castigo. Deus está castigando. Lembra que você chutou a professora na escola? Agora Deus está castigando você, porque você chutou a professora na escola. Mas não é assim que funciona. Deus não castiga, Deus educa. Como todos os pais procuram educar os seus filhos, nas suas maneiras, na sua forma de desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade. Enfim, por toda uma vida, os pais sempre atentos com seus filhos. Se nós aqui, seres imperfeitos, conseguimos ter essa vontade de ajudar os nossos filhos, imagina Deus. Então, por isso que não existe outra forma, como Paulo disse, em tudo eu dou graça, porque tudo que chega para mim é para me melhorar. É para que eu possa estabelecer vontades de progredir cada vez mais na evolução, na senda do amor. Nós somos agradecidos muitas vezes, é lógico, não generalizando,
com as coisas boas. Sabe, eu tenho saúde, nossa, que bom que você tem saúde. Deus foi bom para comigo. Ah, eu escolhi uma ótima profissão, então eu tenho dinheiro. Ótimo. Então Deus me agraciou. Aquele que não tem saúde, então quer dizer que Deus o castigou? Quer dizer que aquele que não conseguiu conquistar o seu dinheiro, a sua qualidade profissional, Deus o castigou? Eu acho que não. Todos nós estamos aqui numa condição de estudantes da vida. Estamos passando por momentos para melhorar as nossas vidas. Puxa, a pessoa ali pegou um câncer. É um castigo? Eu acho que não. Segundo Kardec, nós, quando desencarnamos, nós vamos para o que ele chama de erraticidade. Ali passamos muito tempo pesquisando aquilo que fomos, o que fizemos, para que na próxima encarnação possamos corrigir as falhas que tivemos anteriormente. E então o que acontece? Nós vamos pensando na melhora que vamos tendo para a vida futura. E quando chega o momento. Ai, gente. Só um instante, por favor. Desculpa, gente. É que minha garagem aqui é bem aberta. Como eu desliguei a campainha, então eles começam a gritar aqui no portão. Me perdoa. Perdi até o fio da meada. Então, voltando, né? Tudo que nos acontece são bênçãos que Deus nos manda. Às vezes, uma doença, às vezes, um filho com problemas de saúde. Enfim, tudo isso é para nos ajudar, para evoluir, para que possamos ter condições de cada dia ir melhorando aquilo que chamamos de falhas. E assim sucessivamente vamos ter. Vamos dar um exemplo hoje. Hoje todo mundo comenta a respeito dessa pandemia. Será que é um castigo de Deus? Será que isso que veio é para castigar a humanidade? Ou será que tudo isso é para justamente educar a todos nós, a convivermos de uma maneira diferente? Se nós olharmos toda a trajetória da humanidade, há bem pouco, olhando assim nos anos 40, tivemos uma guerra mundial, onde milhões de pessoas morreram. Isso foi um bem ou foi um mal? Eu acredito que isso foi um bem, porque muita gente conseguiu crescer nessa guerra, tendo paciência, o perdão, sabendo equilibrar as suas doses de raiva, de ódio, sabendo minimizar todos esses sentimentos negativos em relação ao oponente, que nós sabemos quem é. Então, tudo que vem, falam muito da peste negra, lá atrás no nosso passado. Isso foi uma bênção ou foi um castigo que Deus mandou? Porque nós, encarnados, estamos ligados realmente com a materialidade. Queremos sombra, queremos água fresca, tudo isso, para ficarmos comodamente vivendo uma vida só de alegrias para o corpo. E o espírito? Como fica nisso, né?
Então, o que é a vontade de Deus? Que você cresça, que você possa evoluir cada vez mais, entendendo as leis, vivendo as leis e seguindo em frente, como diz a canção. Kardec, ele foi bem claro e Jesus também foi muito claro nesse sentido. Jesus disse: "Conhece a verdade e ela te liberta". Liberta do quê? Da nossa ignorância. Porque quando nós desencarnamos, sabe, nós entramos aquilo que Kardec fala na erraticidade. Muito bem, se não temos conhecimento, vamos ficar meio perdidos. Vamos ficar choramingando pelos cantos, falando que Deus não existe, pensando coisas ruins da vida. Mas a partir do momento que você sabe da vida espiritual, as coisas se modificam. Você vai poder andar com as suas próprias pernas, saber onde ir, saber quem procurar, e com certeza, nem procurar você vai. Você já vai ser achado pelos seus próprios amigos, que vão te levar a lugares melhores, e aí recomeça uma nova fase da vida. Porque a nossa encarnação aqui na Terra é apenas um momento, uma passagem. Isso um dia, isso tudo acaba. Quando nos tornarmos realmente felizes e prontos, conhecedores das leis divinas, não haverá mais necessidade de voltar à Terra. Vamos para outros planos, que Deus sempre nos reserva essa felicidade extrema até, para encontrar todos aqueles que estão no mesmo caminho. Seremos uma única família. Seremos uma única pessoa pensando uns nos outros e principalmente preocupados com aqueles que vêm atrás, que estão evoluindo. E o mundo não para. A vida é um trabalho, como Jesus disse. O meu pai trabalha até hoje, então eu também trabalho. Aí eu digo, Jesus trabalha até hoje. Então eu, Celso, também quero trabalhar e vou trabalhar para o meu progresso e para o progresso daqueles que estão à minha volta. E assim por diante. Então temos que encarar diferente. A gente vê, lógico que a piedade, o carinho por uma pessoa doente, por exemplo, faz necessário um pedido a Jesus, a Deus, para levar forças para que essa pessoa possa se sobressair de si mesmo, sabe? Superando as suas dores, para realmente, futuramente, ser feliz. Mas não pensando que a minha prece, o meu pedido, é para curar uma pessoa com câncer, com AIDS, com tuberculose, pneumonia, seja lá o que for, isso não. Isso seria até um exagero, porque nós estamos obrigando que Deus cure aquela pessoa. E se não cura, nós vamos ficar como decepcionados muitas vezes. Puxa, eu pedi tanto para Deus e Deus não me ajudou. E é assim mesmo. Eu já tive conhecimento, né? Convivi com médiuns que se diziam curadores, dando passes, isso, e às vezes não acontece nada. E eles se sentiam decepcionados porque o meu passe, puxa, o espírito, o meu mentor não me ajudou. Não é assim que funciona. Porque todos nós, de uma certa maneira, temos, é, temos um caminho a seguir. E esse caminho é o caminho da justiça, para que possamos realmente fazer jus ao nosso crescimento. Quantas pessoas que nós vemos sofrendo, chorando, mas ela não desiste, ela persiste no trabalho do bem. Muita gente diz: puxa vida, eu trabalho, eu faço as coisas, eu tento ajudar as pessoas e só vou me lascando, diz ela. Não, é justamente ao contrário. Quanto mais você persiste, esqueça de si mesmo,
Procure ajudar o próximo. E pode ter certeza que cada vez mais você está se aproximando de Deus. Não é Deus que tem que se aproximar em nós. É nós que devemos nos aproximar de Deus. É interessante isso. Ah, Deus, ah, Jesus, por que me abandonou? Jamais, jamais Ele vai nos abandonar. Somos nós que muitas vezes, ou grande parte de nossas vidas, viramos as costas para Jesus, para a espiritualidade maior. É assim na vida. Mesmo aqui entre nós, em simples mortais encarnados aqui, nós viramos as costas por tão pouco com os nossos amigos. Sempre procuramos, de uma certa maneira, amigos melhores, né? Que possam possibilitar alguns recursos para nós, para tirarmos vantagem de alguma coisa. Quantos já não fizeram isso? Quantos não sentiram essa dor no coração por às vezes se sentirem lesados por alguém? Isso tudo é experiências que a gente vai viver. Quantas pessoas do nosso meio que sofrem, né? Amigos queridos que estão com doentes, necessitados. Isso tudo é para fortalecer cada vez mais os nossos sentimentos, o nosso amor. É o que nos faz crescer. É o que faz a gente sentir-se envolvidos por esse amor que Deus nos dá. Então, jamais Deus vai nos dar um castigo, como antigamente o Deus da guerra, o Deus guerreiro, que ia ajudar um país, o outro não. Então, que Deus é esse? Se Deus vai lutar por um lado e esquecer o outro, então não é Deus. Não é Deus. Deus é para todos. E nós devemos todos ser para Deus. E isso, Paulo já tinha reconhecido isso. Paulo, ele foi um discípulo de Jesus. É diferente dos outros evangelistas. Os apóstolos, eles escreveram, deixaram aí anotado, a vida de Jesus, o caminho que Jesus seguiu, levando, trazendo essas informações de Jesus para nós. Por isso temos esse conhecimento do Evangelho. Paulo já foi diferente. Paulo, ele foi um discípulo e viveu todo o caminho de Jesus. Ele apanhou, ele sofreu, ele foi preso, mas ele não desistiu até o último instante, até ele chegar o momento de ser decapitado. E qual foi a grande felicidade? De se encontrar com o Mestre e de se encontrar com aqueles que realmente ele amou aqui na terra. E por que conosco não pode ser igual? Lógico que é. Basta ter a vontade de evoluir, crescer, de entender que o meu semelhante, ele tem as mesmas coisas que eu tenho. A necessidade de evoluir, a necessidade de ser feliz. Ah, mas ele é bandido. Não importa. Eu também já fui bandido, todos nós já fomos bandidos. Agora estamos num caminho um pouco melhor. Essa semana, exatamente nessa semana, eu tinha aqui um aparelho que aspira a pessoa. Quando a minha esposa estava acamada, então ela tinha muita secreção nos pulmões. E para isso, tem aquele aspirador que enfia a sonda pela boca, vai até o pulmão e de lá retira toda aquela secreção. E depois que ela foi para o hospital, desencarnou, nunca mais, estava lá no canto. Aí, essa semana, eu vi o aparelho. É como se alguém dissesse, doa esse aparelho. E realmente, procurei uma pessoa que é fisioterapeuta, falei se ela tinha alguém que, por conhecimento,
precisaria desse aparelho. Não demorou muito e já veio uma resposta. Preciso desse aparelho. Ah, pode vir buscar. Aí era uma moça, fisioterapeuta. Ela estava cuidando, eu achando que seria o paciente dela seria uma pessoa de uns 60, 70 anos, já da cama, né? Mas não. Ela disse, Celso, não é essa pessoa. O meu paciente é uma criança de 9 meses. Ela nasceu e nunca saiu do hospital. Ela tem realmente um problema sério, né? E esse aparelho vai ajudar muito a família, que ele já está para receber a alta do hospital e não tem dinheiro para comprar esse aparelho. Aí eu, conversando mais a fundo, quem é essa criança? É filha, o filho de um bandido, como nós chamamos. Está na cadeia, cumprindo pena, não sei o que ele fez, mas só por isso, então, quer dizer, não vamos ajudar essa criança? Não vamos ajudar a mãe, que além dessa criança, ainda tem mais 2 crianças para cuidar? E depois veio a foto, o nome dele é Bruno. E é uma criança linda, apesar de estar usando uma tráqueo na garganta para poder respirar, coisas assim, né? Sorrindo, uma criança de 9 meses com um sorriso que vinha dar uma orelha à outra, sabe? E você na foto vê que ela é feliz. Por que, que ela está feliz? Porque a prova dela é essa mesma. Esse espírito já está resgatando problemas seu de um passado. Não importa de quanto tempo, mas está ali. É a oportunidade da reencarnação que ela teve para se acertar. Isso, para muita gente, seria: nossa, Deus castigou essa criança, Deus castigou essa mãe. Não. Deus abençoou essa criança, esse espírito, que já está se livrando de um peso muito grande do seu passado. Está reagindo do mal para o bem. Talvez o seu passado não tivesse sido tão bom, mas agora é a oportunidade de crescimento, de evolução. Aí o jogo muda. As próximas encarnações, quem sabe, tomara, vão ser mais leves, vamos chamar assim. Haverá mais compreensão da parte dele, mais resignação, mais amor, mais carinho, mais paciência. Isso é o que Deus quer para nós. Deus sempre vai nos querer todo bem. Por isso, o testemunho de Paulo é muito importante. Sabe, Paulo, ele reagiu de uma forma diferente do que nós. É porque Paulo já está há muitos anos luz na nossa frente. Mas um dia vamos chegar. Um dia vamos entender como Paulo entendeu o encontro que ele teve com Jesus. E ele não perguntou nada para Jesus. Que queres que eu faça, mestre? Só isso. Me dá as atribuições que eu vou fazer. E realmente fez. E assim, tantos espíritos anônimos também, que não nos chegam notícias desses espíritos, que se sobressaem através do amor, do trabalho, da dedicação. Isso tudo são bênçãos. Deus me abençoe, tomara que eu ganhe na loteria. Isso não é bênção. Você está pedindo uma punição, isso sim. Sabe, porque se era para você estar rico, já estaria. Sabe, então não adianta você pedir para fazer comodismo para as suas vontades, ainda involuídas, que vivendo aqui, né, como disse, está lá no Evangelho, né, que entre servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus é uma coisa,
Nós servimos a Deus através do Espírito, do carinho, como Jesus sempre fez. Jesus ensinou a uma porção de espíritos. Ele não ensinou para o Celso que está aqui falando. Ele ensinou para o Espírito que está nos céus. Por isso que Paulo falou, né? Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então isso quer dizer o quê? Que todos nós somos Cristo e precisamos rapidamente evoluir, fazer com que o nosso espírito seja muito mais consciente, muito mais responsável, para que quando nós estarmos aqui na Terra, nesse orbe, para que usamos a nossa responsabilidade para poder evoluir, crescer. Amanhã a alegria, com certeza, será muito grande, muito grande. Tanto é que o que nós vemos de espíritos felizes, quando vêm dar o seu depoimento, falar alguma coisa, nos deixa empolgados. Eu quero estar como esse espírito, como esse irmão, né? Enfim, o que se precisa é ter uma condição evolutiva de raciocínio, de entender realmente o que é Deus. Sabe, ele não nos criou para nos corrigir com a cinta, com, com as dores, com as doenças. É interessante, porque a doença, como hoje, que tem esse vírus, é um irmãozinho nosso que está ali, começando a sua evolução. Agora, ele está, através da sua ignorância, fazendo um bem para nós, para que possamos entender melhor a vida. Não a vida que levamos só aqui, mas uma vida muito mais ampla, que é no sentido espiritual da coisa. Então, é o que eu tinha, né, para falar para todos nós, né, esse sentido de bênção. Porque Deus não vai desabençoar ninguém, pelo contrário. A cada dia recebemos influências benéficas de Deus, de todos, de Jesus, desses espíritos maravilhosos que nos seguem, nos tutelam, que torcem pelo nosso crescimento, sabe, que choram quando nós choramos, que ficam felizes quando nós acertamos. Isso é uma família. A nossa família espiritual é muito grande. O nosso conhecimento é muito grande. Por isso, as nossas ações, elas têm que ser comedidas. Cuidado, vigie, para depois, se houver uma necessidade, e sempre tem, vamos orar. Vamos, de uma certa maneira, reunir os nossos corações para pedirmos a Deus sempre o carinho, sempre a vontade da nossa insistência em querer crescer. Uma boa noite para vocês. Agora vamos encerrar, né, com uma prece e te pedimos, Jesus, o teu amor, que as nossas mentes, os nossos corações possam estar sempre repletos de entendimento, para que o nosso progresso possa ser mais rápido, mais ágil, para que possamos amar muito mais a cada dia, reconhecer em cada semelhante que são nossos irmãos, amigos, que os nossos filhos não são só nossos filhos, são nossos companheiros, que os nossos pais que sejam também os nossos companheiros, que os nossos cônjuges também possam ser sempre os companheiros. E Jesus estará sempre na nossa frente, nos dirigindo, nos ensinando, mostrando o que é o caminho da verdade. Porque é através dessa verdade, Jesus, que vamos atingir a plenitude da vida.
E que assim seja com a graça de Deus. Uma boa noite a todos e obrigado por tudo. Desculpe as nossas falhas. Tá bom, gente?